Fala meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que joga nesta noite às 21h30 contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek traz as últimas informações, provável escalação do Palmeiras para esse grande jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Mas abro com informação. A repórter Júlia Dotto conta tudo pra gente, tudo que ela sabe do Palmeiras para a decisão de hoje à noite. Chega mais, Júlia! Salve, salve, Rizek. Boa tarde para você, para nossa bancada e aos amigos ligados no Seleção. Gente, o Palmeiras fez hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol um último treinamento, um leve trabalho tático, aonde o Abel esboçou os 11 titulares para o derby decisivo dessa noite na Copa do Brasil. A tendência é que Michael forme a dupla de zaga titular com o Gustavo Gomes. Isso porque o Bruno Fux ainda se recupera de um edema na coxa e o Murilo, que era o titular dessa posição há mais de um mês, quando se lesionou na Copa do Mundo de Clubes, ele já começou o trabalho de transição física na última sexta-feira, mas ainda não teve condições de treinar plenamente com os companheiros. Para essa partida, o Palmeiras ainda não vai poder contar com um novo reforço, Kelvin, lateral direito de 24 anos, ele já está integrado ao elenco, mas ainda não disponível para esse jogo especificamente, será um reforço para o restante da temporada. Para hoje, o ataque palmeirense deve ser formado pelo Facundo Torres, pelo Vitor Roque e pelo Sosa, Ramon Sosa, que vem se adaptando muito rápido. Em 5 partidas, ele já tem 2 assistências, sofreu um pênalti, portanto vem colaborando e se adaptando muito rápido. Lembrando que o Felipe Anderson já está à disposição também, voltou a ficar disponível no último jogo contra o Vitória, mas ainda não foi utilizado. E a Arena Palmeirense deve estar lotada, expectativa aí de pelo menos 35 mil torcedores presentes apoiando o time que precisa de uma virada, vencer por pelo menos 2 gols de diferença para passar direto para a próxima fase. Lembrando que o Palmeiras, nessa era Abel Ferreira, não conseguiu ainda vencer um mata-mata de virada, né? Não conseguiu se recuperar depois de ter perdido a partida de ida, portanto seria mais um feito inédito, além, é claro, da empolgação e do ânimo extra que seria eliminar o maior rival nesse que é o primeiro confronto de um derby paulista da história da Copa do Brasil. Rizek, um abraço, bom programa para vocês. Obrigado, Júlia. Pode ser a primeira vez, como já destaca desde cedo, que o Corinthians supera o Palmeiras no mata-mata fora do estadual. Eles já se enfrentaram 22 vezes em duelos eliminatórios ao longo da história. São 12 confrontos vencidos pelo Palmeiras e 10 pelo Corinthians. O Corinthians ele tem sucessos nesses confrontos apenas em estadual, mas é um apenas que deve ser considerado, porque ao longo da história centenária da rivalidade, na maior parte do tempo, o estadual era o grande confronto entre eles, né? Mas há essa questão de o Corinthians nunca ter superado o Palmeiras em confrontos eliminatórios fora do estadual. O Palmeiras já venceu 2 finais de Rio-São Paulo contra o Corinthians, já venceu final de Brasileiro, 94, contra o Corinthians, já passou por 2 fases eliminatórias de Libertadores contra o Corinthians, 99 e 2000 numa semifinal, que machucou tanto o Corinthians, que provocou a ira da torcida e fez desmanchar aquele que tecnicamente talvez seja o maior time da história do Corinthians, com Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Edilson, Rincon. A torcida surtou ali com a segunda eliminação seguida e um time tão vitorioso foi desfeito pela ira da torcida, que foi ao Parque São Jorge, agrediu os jogadores e etc. Então é uma rivalidade centenária que tem esse fator a mais, de o Corinthians nunca ter superado o rival fora de um estadual. Mas eu insisto nessa informação. Eles são fundados lá no começo dos anos 1900 e durante muitas décadas o estadual era a grande coisa que eles tinham a disputar. E o Palmeiras, sempre que saiu do estadual, levou vantagem sobre o Corinthians. É a primeira vez que eles se enfrentam na Copa do Brasil. A ver como será. O jogo é quarta-feira, era no século 2000, tem essa estatística a mais que o Taonta vai trazendo também, né? Que nunca no século 2000, numa quarta-feira, o Palmeiras passou pelo Corinthians. E a lua é crescente, vai que tem alguma coisa que influencia também em campo. Mas é uma curiosidade interessante essa da rivalidade, né? Do Corinthians nunca ter superado o rival
fora do estadual, né? Já time pra isso, né? Oi? Já teve time pra isso. Pô, em De 2000 pra mim o Corinthians era muito favorito, cara. E o time de 94, eu tava dando uma olhadinha na escalação aqui, era um time muito bom também. Mas o Palmeiras era melhor. Na época de 94, os jogadores ainda não tinham o tamanho que viriam a ter, mas o Palmeiras era melhor. O Palmeiras era muito... Eu cobri... né? É o maior Palmeiras que eu vi jogar. Aquele Palmeiras era Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos. O Mazinho tinha saído, entrou o Flávio Conceição, Sampaio, Rivaldo, Zinho, Edmundo e Evair. Esse time é o maior Palmeiras que eu vi jogar, tecnicamente. O Edilson foi depois, né? O Edilson foi antes. Antes. Foi 93. E esse time é o maior Palmeiras que eu vi. O Corinthians era um bom time. Tinha Marques, Branco... Marcelinho Carioca, Marcelinho, Souza, Boiadeiro, Souza, Luizinho, volante, Viola, Ronaldo no gol. Era um bom time. Tinha Paulo Roberto, lateral. Zé Elias jogava nesse time do Corinthians, 94. Zé Primeiro Elias. jogo da final ele jogou. Era Luizinho e Zé Elias, né? Isso. Os volantes. Mas o Palmeiras era melhor. Era melhor. Ainda que... E tinha o Rivaldo, né? Jogando barbaridade. Que veio do Corinthians pro Palmeiras, inclusive. Naquele ano 94. Mas acho que dessa vez não tem um desequilíbrio em time, né? Se a gente olhar assim os 11 de cada lado, eu não vejo um desequilíbrio tão grande assim em time. Acho que tem o Corinthians tem suas fragilidades, eu citaria especialmente defensivas, mas a gente não olha... o Corinthians para vencer o Palmeiras, até porque fez o resultado no jogo de ida. Então, coloca o time para mim aqui, coloca o time para mim lado a lado, porque a Jéssica já entrou rasgando na discussão aqui. É uma boa discussão. Coloca o time lado a lado, é possível aqui pra gente dar uma Quando a gente olha para a história, a gente vai lembrar desses times gigantes, muito pesados, né? Você me permite? Eu vou aqui para você discorrer sobre a sua tese, Jéssica. Claro. Eu discordo também, Jéssica. Você acha que tem uma diferença, uma disparidade muito grande? Eu acho que a qualidade técnica do Palmeiras é melhor do que a do Corinthians. Mas é um time que tem Garro, Carrijo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas o Carrijo pode jogar quanto tempo? A pergunta é que fica. O Carrijo joga quanto tempo que o Carrijo vai jogar hoje? Quanto tempo que ele vai entregar para o Corinthians hoje? O Corinthians precisa do Carrijo 90 minutos. Ele não vai te entregar 90 minutos. Eu tô adorando essa divergência, estou no meio termo entre vocês. Para mim, daqui para cá, a defesa é uma diferença brutal a favor do Palmeiras. Uma brutal mesmo. Tá aí a diferença. Né? O goleiro eu acho que beleza, embora eu ache o Everton um nível acima, o Hugo Souza é um goleiraço e tá tudo certo. Goleiraço. Mas, por exemplo, eu acho o Giai superior ao Mateuzinho. O Mateuzinho jogou muita bola na ida, hein? Mas é brutal. Um dos melhores em campo. Não é brutal. Eu não é vejo brutal. essa diferença tão grande. Mas a diferença da dupla de zaga, para mim, é grande a favor do Palmeiras. E na lateral esquerda nem se fala, então, com o Piquerez. Seja o lateral do Corinthians, o Bidu, o Angileri, eu acho que tem uma diferença grande. Do meio para frente, graças à qualidade do Garro, do Yuri Alberto, do Memphis, esse é o ponto para mim. Eu acho que o Corinthians equilibra. Eu acho que o que o Corinthians tem a mais que o Palmeiras, falei sobre isso semana passada aqui, é o poder de decisão. Por mais que o Yuri Alberto tenha falhado na hora de decidir, ele perdeu um pênalti, mas a gente tem que dar um desconto que ele está voltando a jogar depois de tempo lesionado. Para mim tem 3 caras ali no Corinthians, esses 3 da frente aqui, ó, Yuri, Memphis e Garro. Yuri pela fase que vive, pelo jogador, pela capacidade de atacar a profundidade que tem, por aquilo que se transformou no Corinthians. Memphis pela capacidade técnica. E Garro pelo conjunto todo da obra dele. São caras que o Palmeiras pode amassar o Corinthians... E numa bola decide. Numa bola decide. Isso já aconteceu, inclusive, recentemente. O Garro empata um jogo que o Palmeiras amassa o Corinthians, faz 2-0 e acha que o placar estava resolvido, um jogo do ano passado, e o Garro no último minuto empata o jogo na cobrança de falta. Às vezes o desequilíbrio que tem da zaga do Palmeiras em relação à zaga do Corinthians acaba aí. Quando o poder de decisão de um atacante do Corinthians é muito mais... Semana passada, o Memphis roda nas costas do melhor zagueiro do Palmeiras, titular e nem o plano B do Palmeiras, né? Murilo tá machucado. Sim. E o Bruno Fux, que é o substituto também, tá fora, tá jogando o Mikael, né? Mas assim, aqui eu acho o Corinthians... E tem uma questão que a gente não tá vendo aqui, que é o banco. Ali eu acho que o Palmeiras tem muito mais do que o Aí é muito mais. Aí o Palmeiras... Pra mim, a qualidade técnica, numa movimentação do banco, o Palmeiras pode melhorar seu time. Já o Corinthians, eu não sei se tem esse poder todo no seu banco, porque... O Corinthians melhora quando tira esses caras do banco, né? Yuri Alberto, Memphis... Foi o que aconteceu, né? No final de semana, né? Nos últimos jogos do Brasileiro. Os últimos jogos do Brasileiro precisou poupar e esses 3 jogadores no ano passado, Yuri, Garro e Memphis, fizeram com que o Corinthians arrancasse e fizesse 9 vitórias, né, seguidas, assim, e chegasse à pré-Libertadores. Mas, para mim, no centro do campo, principalmente... Chega aqui. Equivale. Chega aqui. Principalmente no centro do campo, para mim, se equivalem. Deixa eu ficar aqui, né? Para mim, aqui, ó, Ranieri e Aníbal Moreno
São jogadores importantíssimos para os seus times, né? Para os seus treinadores. Mas, para mim, a diferença está aqui. Por que eu falei do Carrijo? Porque o Carrijo é a diferença do Corinthians no jogo de hoje. Porque a gente já sabe dos três, do Memphis, do Garro e do Yuri. A gente já sabe. Mas o cara que vai fazer a diferença pro Corinthians é esse cara aqui, pra mim. Porque é o cara que vai área a área, é o cara que vai dar intensidade no centro do campo, que talvez ele não consiga jogar os 90 minutos. E aí é onde que o Rizek falou. Ele não aguentou na Neoquímica Arena. Ele não saiu, entrou o Breno Bidon. E aí entra o Breno Bidon, que é um jogador totalmente diferente do Carrijo. E aí você precisa mudar a sua estrutura. E o Corinthians hoje, contra um Palmeiras que dentro de casa, nos primeiros 15 minutos, ele é um Palmeiras avassalador. E o Corinthians não pode jogar aqui, ó, perto da sua área. Chamar o Palmeiras para dentro da sua área. Apesar do Vitor Roque ter melhorado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, é um cara que... Talvez esses jogos que fizeram com que... Lá em 2017, quando eu lembrei que o Jô reviveu no Corinthians... Esse é um tipo de jogo que o Vitor Roque pode ganhar mais confiança ainda para a temporada, porque é um divisor de águas, um derby. É tentar repetir a estratégia semana passada, né, Felipe? É isso. E marcou na frente, impediu que o Palmeiras... O tempo inteiro tentar marcar na frente, mas o campo é diferente, a velocidade do campo é diferente. A atmosfera, né? E aí, uma coisa que o Corinthians fez na semana passada e foi muito bem, o pós-perda, pressiona e tal. Como o campo é mais rápido, aqui e aqui não são jogadores rápidos. E se você não marcar muito bem, o Palmeiras gosta dessa bola. Aí você tem no Facundo Torres, no Vitor Roque, que ataca muito bem o espaço, e o Sousa, que para mim é o jogador que pode ser o diferente do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje ele tem os jogadores na frente, junto com o Maurício, que pode atacar o espaço e assim dificultar a equipe do Corinthians. Então é um jogo de estratégia, óbvio, mas só que para mim o diferencial hoje passa muito pelo Carrijo, quanto que ele vai jogar, quanto tempo que o Carrijo vai estar em campo, porque ele vai dar sustentação, vai ser o cara que vai jogar área a área, e o quanto que o Sousa pode ser decisivo junto com Vitor Roque e Facundo Torres. Para mim tá a diferença aí. Eu acho que o que pega muito pro Corinthians, quando a gente faz essa comparação de time, a gente pontuou aqui o que a gente acha que tem de melhor e de pior em cada uma das equipes. Não é uma diferença tão grande assim, tão brutal. O que pega é que a gente está acostumado com o Palmeiras que sempre vai entregar pelo menos uma média de desempenho, média para alta, e um Corinthians que oscila demais. Então a gente não consegue confiar que o Carrijo vai entregar aquele futebol bom que a gente já viu em algumas partidas nesse ano. O Martínez vai jogar com o mesmo desempenho que já teve tantas vezes ao longo desse ano. É um time que tem o próprio Ranieri, que em alguns jogos ele é o dono ali da cabeça de área. Foi o que foi no primeiro jogo, né? E alguns outros não. Jogou muito, né? Eu acho que esse é o grande ponto do Corinthians. É um time que oscila demais e nem sempre passa confiança. E você vê, se a gente nota um equilíbrio, e há mesmo. Eu falei do Jair e do Mateuzinho, eu acho que é nível parecido. Eu também acho. Nível parecido, Jair e Mateuzinho. Nos últimos jogos, desculpa, Rizek, te cortar. Não, imagina. O Mateuzinho foi um jogador importante pro Corinthians. Deu passe pro Memphis. Ele foi um dos melhores em campo pra mim. No final de semana também. Fez o cruzamento do... Vamos botar do mesmo nível. Mateuzinho e Jair, do mesmo nível, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferença grande, mesmo na lateral esquerda, e aqui é pela qualidade do Piquerez, que é muito bom jogador, e de elenco, né, de opções de banco. Mas a gente nota assim, um equilíbrio, né, aparecem escalações semelhantes, a gente tem que dizer que o Corinthians tem jogado abaixo do que pode. Sim, é isso. Não é para esse time aqui cair em pré-Libertadores, com o desempenho ridículo que ele teve, nos dois confrontos de pré-Libertadores, até no que passou contra o time venezuelano. Não é para esse time ter caído na fase de grupos da Libertadores da maneira café com leite, como ele caiu. E não é para esse time ter um campeonato brasileiro assim tão coadjuvante. Nem a Sul-Americana, assim. Eu acho, a Sul-Americana também foi muito ruim. Eu acho que há uma diferença, acho que há uma diferença importante, e até o Abel falou sobre isso depois do Campeonato Paulista, da forma como o Corinthians tem encarado os confrontos contra o Palmeiras. O time se transforma. Você vê Memphis marcando pressão, saída de bola, Garro descendo para compensar quando um volante sai para marcar pelo lado. A gente viu isso semana passada. A minha expectativa para o jogo de hoje, para mim o ponto importante é entender por quanto tempo na partida o Corinthians vai conseguir fazer isso. A gente pega o jogo de semana passada, os 30 minutos iniciais foram de sofrimento para o Palmeiras em virtude desse comportamento do Corinthians. Aliás, podemos rodar os melhores momentos daí do Coutinho fala em cima das imagens. Depois dos 30 minutos, começa a cair um pouco a energia. É natural. São jogadores que estão fazendo coisas que eles não estão habituados a fazer. E aí o Palmeiras começa a encaixar passe. Até a ausência do Bruno Fux hoje, acho que é uma coisa ruim para o Palmeiras, porque é um zagueiro que tem passe, condição de bola.
ele toda hora encontrava Facundo Torres, Maurício e Sousa nas costas dos meio-campistas do Corinthians na semana passada, e o Palmeiras cresce na reta final do primeiro tempo em virtude disso. Arma o jogo, ele é um zagueiro que tem coragem para jogar. Ele sai com a bola conduzida, ele encaixa passe entre linhas, então é um jogador... O Mikael não tem... Pode até se desenvolver dessa forma, mas ainda não está solto no Palmeiras para encontrar esse desempenho. E o Felipe fala uma coisa que para mim é muito importante, a atmosfera do jogo. A gente tem que levar isso em consideração. Corinthians e Itaquera, na Neoquímica, com a torcida contra o Palmeiras, é muito forte nesse sentido, de encarar o jogo com essa energia, com essa vitalidade. Hoje é totalmente diferente. Né? É um clima até um pouco bélico que esse clássico tem e vai jogar na casa do adversário, é claro. Isso também tem uma motivação para alguns caras. Talvez até esse clima bélico ele explique uma estatística que é única para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians consegue ser um excelente visitante no Allianz Parque, assim como o Palmeiras. Apesar de ter perdido esse jogo, também é um excelente visitante na Neoquímica Arena. Eles têm números próximos de 40% de aproveitamento, que para um visitante que joga contra a torcida inteira contra, eu acho o número bem positivo. Exato, mas aí vai ter um detalhe para mim que semana passada acabou não tendo por conta, para mim, dessa diferença de atmosfera de estádio. Vai ter algum momento do jogo que o Palmeiras vai acabar se instalando no campo de ataque e o Palmeiras usa algo que o Corinthians tem dificuldade para defender, as inversões de lado. Com esse esquema de losango no meio-campo, você, na prática, tem um jogador a menos do Corinthians, né? Você, na prática, né, losango você desenha como aqui? Desenha pra gente, Felipe. Martínez, Carrijo e Garro na frente. Né? Isso. Felipe pode até explicar melhor isso aí, que ele jogou nessa posição, ele vai saber explicar até melhor do que eu. O campo fica muito grande para esses três aqui. Isso aí. Para esses três, o campo fica muito grande. E o Palmeiras, ele joga num 4-2-3-1 e o Facundo Torres vai entrar muito por aqui. O Giai, ele quando tem a posse de bola, ele gira um pouco. E o Piquerez é o cara que vai dar profundidade lá, com o Sousa vindo para dentro. Ou seja, você quase na última linha, você tem 5 jogadores. E isso acaba pesando muito a última linha do Corinthians. É por isso que é importante o Ranieri, no jogo de hoje, entrar muitas das vezes aqui, ó, para fazer essa maioria aqui. E o Palmeiras tem uma coisa que ele faz muito bem. Ele preenche muito bem a área, preenche muito bem zona de finalização. O que aconteceu no jogo contra o Grêmio, que logo no início do jogo, 4 minutos de jogo, estava 1-0. O Palmeiras tinha 6 jogadores dentro da área. 6 jogadores dentro da área. Isso é muito. Aí 6 contra 5 do Corinthians, tu já cria a maioria. E a bola vai sobrar sempre perto para você. Tem o detalhe aí, Felipe. Quando o bloco recuar, um desses 3 caras aqui tem que baixar para ajudar. Não adianta ficar os 3 descansando na frente. Aonde eu ia chegar? No Campeonato Paulista, por que o Corinthians jogou muito bem no seu primeiro jogo? Porque além de ter coragem para jogar, esse jogador aqui, 1-0 no Allianz. Esse jogador aqui, ó, foi importantíssimo tanto na saída de bola, porque ele criava a maioria, porque o Corinthians atraiu o Palmeiras para pressionar, que é normal, tá dentro de casa, o Palmeiras vai pressionar mesmo. E esse cara aqui, o Memphis Depay, fazia a maioria no centro do campo para receber bola. Então, toda vez ele recebia a bola e armava o Corinthians. Então, ele hoje, além da posse de bola, ele vai ser importante sem bola. Porque talvez, se ele baixar um pouquinho e ajudar, muitas das vezes vai baixar aqui também para fazer 2 linhas de 4. Isso aí. O Yuri Alberto, ele tem capacidade tem capacidade isso. Porque além de você atrair, o Palmeiras vai jogar, para mim hoje o Palmeiras vai ter mais posse de bola, vai ser um time mais agressivo. E você tendo o Yuri com a explosão que ele tem, com a força que ele tem e o poder de finalização, você pode atrair o Yuri um pouquinho mais para dentro do seu campo. Quando você perder a bola, transição, contra-ataque. O Yuri vai fazer o 4º jogo dele desde a volta, é natural a gente esperar até uma evolução física. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians não vem bem, está na 12ª colocação do campeonato, em 18 jogos só fez somente 22 pontos. Vem numa sequência de 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos do Corinthians foram 3 empates que foram no Brasileirão, uma derrota para o São Paulo e a única vitória que teve foi em cima do Palmeiras, para você ver o quanto foi ruim essa derrota lá no jogo da Copa do Brasil. A fase do Corinthians não é boa, vivem um momento ruim. Mas de uma coisa a gente pode dizer, eles sabem jogar o clássico, eles jogam com muita raça, com muito empenho. Muda o clima para o corintiano quando vai jogar contra o Palmeiras. E isso tem que ser passado para os jogadores do Palmeiras em campo, porque a torcida sabe muito bem o que é um Palmeiras e Corinthians. Falta os jogadores se dedicarem um pouco mais, terem mais frieza dentro de campo para poder construir o resultado.
Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians foram 1 vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Enfim, vamos ver como a Abel vai preparar esse time. Muito provavelmente a escalação seja muito parecida ou igual. Igual não vai ser porque tem a questão da lesão de Bruno Fux, mas vai ser algo muito parecido do que foi no primeiro jogo lá na Neoquímica Arena. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!